E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de sábado, 9 horas da noite, contra o Bragantino. Esse jogo que o Vasco tem que levar realmente como uma final de campeonato, um jogo importantíssimo para o segmento do Vasco na temporada de 2025. O Vasco, em São Januário, nunca sequer perdeu para o Bragantino. Tomara que consigamos manter essa escrita nesse jogo. E vou te mostrar como o técnico Fernando Diniz deve mandar esse time do Vasco a campo. Vem comigo! E cara, eu acredito que para esse jogo do Vasco diante do Bragantino não devemos ter muitas novidades na escalação do Vasco. As novidades que tivemos já aconteceram no jogo diante do Melgar. Lembrando, para esse jogo o Hugo Moura está suspenso, o terceiro cartão amarelo, não pode entrar em campo. E o Luiz Gustavo também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. São dois jogadores que o Vasco já tem como desfalques certos para essa partida. Então o técnico Fernando Diniz deve mandar o Vasco a campo com Léo Jardim no gol. Na lateral direita, novamente o Paulo Henrique. Na dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas. O Lucas Freitas mesmo, naturalmente, se o Luiz Gustavo estivesse à disposição, já ganharia essa vaga de titular no time do Vasco. Volto a repetir, o Luiz Gustavo foi bem em algumas partidas, mas é um jogador jovem. Hoje o Lucas Freitas é mais experiente e é um jogador que se encaixa melhor no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. O próprio Lucas Freitas fez uma partida muito boa diante do Melgar. Tomara que ele consiga manter esse nível de atuação. Ele e João Vitor foram bem. Se o Vasco tiver uma dupla de zaga forte, sólida e consiga jogar por baixo, o Vasco já evolui demais o seu jogo em relação a outras temporadas, no qual o Vasco sofria muito com erros individuais dos zagueiros que comprometiam todo o andamento da equipe. Então o Vasco precisa ter uma dupla de zaga sólida. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será titular mais uma vez. O Piton cresceu muito desde a chegada do Fernando Diniz. Eu venho gostando demais do Lucas Piton, jogador que está com muito mais coragem para jogar futebol do que ele tinha anteriormente. Era um jogador que estava se livrando da bola muito fácil, era um jogador que estava afobado, o Piton. Com o Fernando Diniz, ele é um jogador importantíssimo, tanto para o Vasco criar situações aqui pelo lado esquerdo, quando aglutina muitos jogadores nesse setor do campo, próximo de onde está a bola, e também é um cara muito importante na hora de dar assistências, tanto que o Lucas Piton cresceu demais o número dele de assistências desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Tanto ele quanto o Paulo Henrique vem sendo destaques desse time do Vasco quando o Vasco consegue as vitórias. No meio de campo temos o Jair novamente como titular para substituir o Hugo Moura. O Jair sendo titular nesse jogo é a garantia de que ele vai terminar a temporada jogando pelo Vasco. O Jair é um jogador que o técnico Fernando Diniz já havia demonstrado vontade de trabalhar com ele, pedindo ele no Fluminense. Aí o Jair veio para o Vasco. O Jair também sempre teve vontade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz e eu acho que pode dar muito certo. O Jair é um cara que traz mais, digamos que, versatilidade ao jogo do Vasco. É um jogador que consegue jogar com as duas pernas, com a perna direita e com a perna esquerda, assim como o Tietê. Tietê também é um jogador meio ambidestro, ainda mais do que o Jair. Então isso facilita o Vasco a sair jogando de trás, sem precisar só utilizar a perna direita. A gente também vê um Jair com mais capacidade de driblar do que o Hugo Moura. É um jogador mais técnico, um jogador mais refinado do que o Hugo Moura. Não que o Hugo seja ruim, o Hugo também é um bom jogador, mas o Jair é um jogador mais refinado. O que falta ao Jair é ele ter mais constância nos jogos. Ele faz uma partida boa e depois faz uma partida ruim. Aí depois de, sei lá, 5 jogos ele volta a fazer uma partida boa. Se ele tiver uma constância boa de jogos, jogando bem, uma sequência legal, eu acho que ele pode realmente pegar essa vaga de titular do time do Vasco. Mais um teste pro Jair, claro, um teste muito mais pesado agora contra o Bragantino, que é um time que marca muito pressão, então o Vasco vai precisar da coragem dos seus volantes para sair do campo de defesa também. Tietê será esse segundo volante, jogador muito importante nesse jogo do Fernando Diniz. É um jogador que marca bem e que ataca bem, o famoso box to box, como eu sempre falo aqui para vocês. Você vai ter o Nuno Moreira pela esquerda, o Ryan pela direita e o Felipe Coutinho centralizado. Ryan cresceu muito com o Fernando Diniz, é um jogador completamente diferente, ganha divididas no corpo, marca gols, dá assistências, puxa contra-ataque, é um jogador muito mais vibrante em campo do que era anteriormente, antes da chegada do Fernando Diniz. O Nuno Moreira sempre com muita qualidade, sempre com muita classe, ajudando o Vasco a criar situações de gol ou até mesmo ele marcar gols. Um Felipe Coutinho que joga em média ali os 60 minutos de jogo, tenta sempre dar tudo de si. Felipe Coutinho é muito importante na saída de bola do Vasco, quando ele é baixo aqui, para ajudar a quebrar essa primeira pressão do adversário, aí sim ter um campo livre pela frente. E o Verratti no ataque. O Verratti é um jogador que é o artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada de 2025 com 17 gols. É um jogador que a gente sempre cobra a melhora dele com o jogo com os pés.
Mas a gente sabe que isso não existe. É muito difícil, é complicado, mas o Verratti marca gols. Tomara que ele seja letal na hora de finalizar pro gol e continue empurrando a bola para dentro das redes no time do Vasco. A gente não pode cobrar muito disso nele, né, cara? Essa evolução dele no jogo com os pés. Claro, dá pra melhorar um pouquinho, mas já é um jogador que já tem uma certa idade, então é difícil você moldar esse jogador novamente. A gente tem que cobrar do Verratti que ele faça o que ele faz de melhor, que é marcar gol de cabeça e também marcar gols com os pés quando tem boas possibilidades. Beleza? O Vasco vai pegar uma equipe do Bragantino que marca muito pressão. Bragantino do Fernando Seabra faz uma pressão muito forte e geralmente o Bragantino faz uma pressão mais zonal, onde ele move muitos jogadores também para o lado de onde está a bola. Então devemos ter aí um confronto do Fernando Diniz tentando sair de trás com o time do Vasco, com essa bola mais no chão, contra um Bragantino do Fernando Seabra marcando bastante pressão. O ponto positivo é, o Vasco quebrando essa pressão, fica um clarão pela frente para construir as suas jogadas de maior perigo. O grande perigo pro Vasco é perder essa bola próxima ao seu gol e levar um gol dessa maneira. E aí você tem que ter alternativas de jogo. Sair também com a bola um pouquinho mais longa. Quando eu falo bola longa não é chutão, é lançamento, para pegar o Verratti aqui, ele dar uma casquinha e poder encontrar outro jogador do Vasco, até mesmo ele prender essa bola no pivô e encontrar outro jogador do Vasco. Quando, por exemplo, todo o time do Bragantino estiver na frente, vem uma bola longa aqui, você já quebra essa pressão do Bragantino. Dá para você quebrar a pressão também do Bragantino com bola invertida pelo Léo Jardim para um dos pontas, para vencer esse primeiro duelo, ou até mesmo para os laterais do Vasco, o Piton ou o Paulo Henrique. Mas aí você precisa ter um jogo bem aprimorado. Temos um duelo de ideias em São Januário, tomara que o Vasco saia melhor nessa. Cara, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Meu palpite para esse jogo aí é vamos lá, 3-2 Vasco, jogo pegado, difícil, mas que o Vasco sai vencedor. Comenta embaixo também o seu palpite para essa partida. Beleza? Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis e fui!